Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Hoje, a última mensagem da nossa série Primeiras Palavras. Essas primeiras palavras para o ano de 2022 são as seguintes: fé, esperança e amor. Já pregamos aqui sobre amor, pregamos sobre fé, hoje falaremos então sobre esperança. Por isso eu quero que você abra comigo o texto sagrado no livro do profeta Miqueias, mais uma vez. As crianças podem acompanhar a tia Silmara. Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias 7. Miqueias é um dos profetas menores, não por ser baixinho, a gente não tem esse dado, a gente não sabe, mas porque ele escreveu pouco. Por isso ele é considerado profeta menor. Miqueias 7, a partir do primeiro versículo, é uma leitura um pouco extensa, então acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus nesse momento, que diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha, e ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até a cidade do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação, por causa dos teus moradores, por causa do fruto das tuas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso, e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade
e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, Senhor amado, a sua palavra foi lida e ela vai ser pregada mais uma vez. Te peço que me dê condições de falar aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Que os meus irmãos sejam abençoados por intermédio da santa pregação da sua palavra nesse momento. Nós te pedimos que o Senhor fale com a tua igreja nessa hora. E nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Já estamos caminhando para o fim do primeiro mês de 2022. E 2022 já tem alguns memes que entraram para a história, já tem algumas coisas que sempre que a gente pensar nesse ano a gente vai se lembrar. Tem, por exemplo, uma propaganda muito bonita, inclusive, que viralizou por causa de uma criancinha muito fofinha chamada Alice. Alice fez uma dupla com Fernanda Montenegro, uma atriz consagradíssima, e ficou ali repetindo algumas palavras um tanto quanto fofas. Alice, que é conhecida na internet por falar coisas muito difíceis, foi chamada para fazer um comercial com Fernanda Montenegro, expressando algumas palavras para 2022. E dentre as palavras bonitas e fofinhas pronunciadas ali, tanto por ela quanto por Fernanda Montenegro, a que mais me chama atenção, com certeza, é a palavra esperança. Porque logo depois de a Alice dizer mais uma de suas palavras e a Fernanda Montenegro repetir, como se a Alice estivesse ensinando para ela, a Alice fala esperança de um jeito muito fofinho e que eu não vou aqui repetir para que você não fique me zoando depois. Mas você sabe como foi que ela falou, que fofinho que foi aquele jeito como a Alice falou. Bonito demais. Por isso a propaganda ficou tão chamativa, são palavras bonitas e falado por uma menininha muito fofinha. Esperança. E é sobre esperança essa mensagem. É sobre essa palavra bonita e que fica ainda mais bonita na boca de uma criança como Alice. Esperança. Algo que nós, brasileiros, precisaremos ter esse ano. Mais uma vez, você vai precisar se lembrar desse sermão, você vai precisar se lembrar dessa palavra ao longo do seu ano. Porque eu não sei se você sabe, mas deixa eu te lembrar de algumas coisas que estão para acontecer. Bom, uma delas é muito ruim, já até começou. O BBB, que destrói lares, destrói a vida de muita gente, e se não destrói, pelo menos faz muita gente perder tempo na frente da televisão. Se você é um desses que está assistindo, pelo amor de Deus, meu irmão, vai fazer alguma coisa melhor para a sua vida. E isso distrai a vida de muito brasileiro, faz com que muitos deles percam um tempo danado. Daqui a pouco, ao que tudo indica, não teremos no mês de fevereiro, ficou para depois da Páscoa, o Carnaval, que vai fazer com que muita gente se distraia novamente, vai fazer com que muita gente se perca novamente, e só depois desse evento começa literalmente um ano aqui no nosso país. E um ano tanto quanto conturbado, porque é um ano de eleições presidenciais. Aliás, eleições não só presidenciais, governamentais também. Elegeremos deputados também. Muita gente pensa só no presidente, né? Mas tem um punhado de gente para a gente votar. E o cenário político vai tomar conta do nosso país. Brigas de famílias serão travadas em grupos de WhatsApp. Brigas de famílias serão travadas em domingos como o de hoje, durante um almoço familiar, porque um está do lado de alguém e o outro está do lado de outro. E a coisa vai ficar cada vez mais pior. E enquanto isso, o nosso país seguirá do jeito que o Brasilzão segue, né? Daqui a pouco, passou a eleição. Já sabemos quem será o presidente em exercício a partir do ano de 2023. Mas o ano ainda não acabou. Tem Copa do Mundo. E aí todos nós estaremos vibrando com a seleção canarinho. Aliás, eu disse todos nós aqui sendo um pouco exagerado, né? Porque muita gente já perdeu a esperança nessa seleção.
Mas alguns de vocês vão passar raiva com essa seleção. Alguns de vocês vão ver um país inteiro se distraindo mais uma vez, um país inteiro caminhando para a ruína, mas parando no meio de tudo para assistir Neymar e companhia tentando buscar o Hexa para o Brasil. Precisaremos de esperança. Precisaremos continuar esperando em Deus ao longo desse ano. E essa mensagem é sobre isso. É sobre um Deus que é a nossa esperança. É nele que nós devemos esperar no ano de 2022. Deus, Ele é a nossa esperança. Observe que nesse texto que nós lemos aqui, texto de Miqueias, um profeta do Antigo Testamento, um profeta menor, que como eu já disse para você, não por causa de sua estatura, mas porque escreveu pouco, não escreveu tanto quanto um profeta Isaías, por exemplo, por isso é considerado profeta menor, mas que escreveu num tempo em que o reino estava dividido. O reino de Israel se dividia entre reino do sul e reino do norte, e ele era um profeta do reino do sul, de uma cidadezinha muito pequena, talvez ali parecida com Ipuã, como a cidade de um irmão nosso aqui, uma cidade singela ali do reino do sul. Mas o que acontece é que tanto o reino do sul quanto o reino do norte estavam todos destruídos. E Israel como um todo estava assolada, destruída, entregue à idolatria, entregue à imoralidade, entregue à devassidão. É por isso que ao longo de todo esse livro, e não apenas aqui no capítulo 7, o profeta Miqueias tece palavras, ele escreve coisas um tanto quanto desesperadoras e angustiantes com relação à situação vigente, com relação àquilo que estava acontecendo ali no meio do povo de Deus. E olhar para esse cenário, olhar para a situação do povo de Israel, é chegar à seguinte constatação: o povo de Deus está em desespero, porque não tem de onde vir aqui uma saída, não tem de onde sair aqui uma esperança para a gente, uma mudança para a nossa situação. Se não, relembre as coisas que eu li aqui nesse capítulo 7. O profeta ele fala de uma degradação moral tão grande, mas tão grande, que começava por um aparelhamento estatal. Todo o império estava corrompido, todo o reino estava corrompido, príncipes, governantes tramavam um com o outro para prejudicar cada vez mais o pobre, para oprimi-lo cada vez mais. Famílias estavam divididas. Não dava para confiar aqui no irmão, não dava para confiar na sogra, como diz aqui o texto. Não dava para confiar em ninguém. Todos se corromperam, todos se desviaram. O povo de Deus está em desesperança. E o pior de tudo é que além de eles fazerem mal uns para com os outros, prejudicarem o seu próximo, eles estavam, acima de tudo, pecando contra Deus. Esse é o maior problema dos erros que cometemos aqui, dos pecados que cometemos aqui. É que além dele ser contra o nosso irmão, em última instância ele é contra Deus. E mais importante que tudo, ele é contra Deus, ofende a Deus. E a situação está assim, desesperadora. O povo de Deus está assolado, está varrido, reino destruído. O profeta olha e enxerga uma invasão assíria que se aproxima. E percebe que depois dessa invasão assíria haverá uma invasão babilônica. A coisa tende a ir de mal a pior. Vai piorar. Não vai ficar bom aqui para o nosso lado. Olha, meu irmão, olha, minha irmã. Esse é um retrato muito parecido com o nosso. Por isso eu sou levado a afirmar que assim como o povo de Deus estava em desespero, nós, o nosso povo, estamos em desespero também. Olhamos para um lado, olhamos para outro. De onde vai vir a solução?
Vamos trocar mais uma vez governantes, ou vamos manter alguns, enfim, vamos fazer alguma coisa. Mas será que vai mudar? Será que, enfim, o nosso Brasil vai ter jeito? E eu tenho notícias ruins para você. As coisas tendem a ficar ainda piores. Porque o problema não começa com os governantes, você deve saber disso. O problema começa aqui. O problema começa na igreja. O problema começa no seu bairro. Eles são só uma expressão de quem nós somos. De quem é esse povo que eles governam aqui. E dessa maneira o nosso país segue. Há algumas semanas, eu e a Gabi assistimos a uma série que já até ficou antiga, ali na Netflix, chamada O Mecanismo. Normalmente os irmãos já devem ter percebido, eu assisto as coisas depois que elas saíram da moda e tudo mais. Eu não assisti lá na época que estava todo mundo assistindo. Eu deixo essas coisas passarem um pouco pelo teste do tempo. Vamos ver se vai ser bom mesmo. E o ator ali que faz o personagem principal, sempre é um ator que me chama muita atenção, o Selton Mello. Eu vou assistir isso daqui. E o Mecanismo, de alguma forma, ecoa algumas das palavras de Miqueias aqui na nossa nação, aqui no nosso país. Porque se você não assistiu, eu não vou te dar nenhum spoiler, mas eu vou te dizer o que se passa aqui e o que se passa lá nessa série. O Mecanismo mostra que sairá governo, entrará governo, a máquina sempre continuará funcionando. Porque na verdade ela é alimentada por um mecanismo de corrupção, um aparelhamento de corrupção. Tem que ter uma varredura muito grande, praticamente desfazer tudo e começar de novo, para as coisas melhorarem. E o problema é que se começar tudo de novo, vai começar errado, porque vai começar com gente corrupta, gente que não presta, gente que mente, que rouba, que quer levar vantagem em tudo. Diante disso, eu não sei se você percebe, mas nós estamos em latente desespero. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa provisão, a nossa esperança? Porque aí em Lares não está muito diferente daquilo que acontece no Congresso Nacional. Brigas, famílias separadas, inimizades, porfias, famílias inteiras arruinadas. Pais que afirmam que não podem confiar nos seus filhos. Filhos que afirmam que não podem confiar nos seus próprios irmãos. Corrupção moral, corrupção familiar. Uma degradação sem tamanho. A coisa está feia. E o pior de tudo, tal como o povo de Israel, o nosso povo peca contra Deus. E esse é o maior de todos os problemas. Essa é a maior de todas as corrupções. Ofendemos a santidade de Deus. Estamos nos distanciando dele todas as vezes que pecamos, todas as vezes que a igreja brasileira se desvia daquilo que é o seu foco, continuar sendo luz para os povos, continuar sendo ministra do evangelho nas cidades por onde ela passa. Continuamos nos degradando. Mas irmãos, eu chamo a sua atenção mais uma vez para o texto. Porque o povo de Deus lá está em desespero. A gente vê isso muito bem nos 6 primeiros versículos. Só que de repente tem uma pausa. É como se Miqueias respirasse fundo, depois de fazer um relato que retrata muito bem a situação do seu povo. Ele agora respira, toma um ar, quem sabe olha para cima e diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E Deus ouve, Deus responde. E Deus é
a esperança do seu povo. O povo de Deus está em desespero, mas Deus, Ele, o Senhor, é a esperança do seu povo. E ao longo desse capítulo 7, o Oséias vai deixar isso muito claro para a gente, porque ele continua a profetizar após o versículo 7. Ele continua a falar de algumas das ameaças que o povo de Deus vai receber. Ele fala, por exemplo, daquilo que eu já antecipei aqui para os irmãos. Ele fala de possíveis invasões que estão vindo, da invasão da Síria, da Babilônia. A coisa vai ficar pior. Mas calma, não vai ficar assim por muito tempo. Não vai ser eterna essa provação. Porque o povo de Deus, e ele vai afirmar, ele se faz presente como povo de Deus. Ele diz: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós lemos esse versículo aqui. O povo de Deus vai se curvar diante do Senhor. E Ele, Deus, que é fiel, que se lembra da aliança que fez com o seu povo, que se lembra da aliança que fez com Abraão, com Jacó, como Miqueias escreve aqui nos 2 últimos versículos desse capítulo, Ele, Deus, vai restaurar a sorte do seu povo. Ele, Deus, trará um novo tempo para o povo de Israel. Os muros da cidade serão reconstruídos. O templo voltará a ser a habitação de Deus no meio daquele povo. Vem chegando um tempo de refrigério. Vem chegando um novo tempo para esse povo. Continuem depositando a esperança no Senhor, como fez Miqueias. É essa a mensagem de Deus para aquele povo. E mais uma vez eu repito, Deus, Ele, Deus, é a esperança desse povo. Por quê? Porque Ele, Deus, é fiel. Ele, Deus, não é como qualquer outro Deus. O Miqueias, inclusive, faz essa pergunta, né? Pergunta que é retórica, né? A gente já tem a resposta. Ele diz: quem é como Deus? Quem é como Ele? Que é fiel à sua palavra, que é fiel à sua aliança. Não há ninguém como esse Deus. E ele está falando essas palavras em um contexto onde os povos circunvizinhos, os povos que estavam ao redor ali do povo de Israel, se não o próprio povo de Israel também durante esse tempo, que já havia se corrompido nessa altura do campeonato, como eu já disse, eram povos muito politeístas, adoravam a muitos deuses. E o Miqueias está falando em alto e bom som: quem é como o Senhor? Quem é como esse Deus que é fiel à sua palavra, que é fiel à sua aliança? E ele já tem a resposta, e você tem a resposta: ninguém é como Ele. Não há ninguém como esse Deus. Por isso é Ele a esperança desse povo. Não é um novo profeta. Não é a força militar daquele povo, que aliás era muito fraquinha. Não era um menino que, por certo, estava ali profetizando. Era Deus. Deus é a esperança do seu povo. Esse texto então me faz pensar que ainda hoje Deus é a esperança do seu povo. Deus, portanto, é a nossa esperança. A coisa está feia. A coisa tende a ir de mal a pior. Mas continuaremos nutridos com esperança. E sabe, não confunda a esperança que nós cristãos temos com otimismo, com profissão positiva, de pensar que as coisas vão melhorar, porque parece que em algum momento as circunstâncias vão ali se organizar e não vai dar tudo certo. Essa série de fatores aqui vai acontecer e vai ficar tudo bem. Eu sou otimista, eu tenho essa expectativa. Não é isso que nós estamos falando. Porque como cantamos aqui, nós cristãos temos uma esperança que é muito doida. Uma esperança que é contra a esperança. Porque ela está para além
das circunstâncias. Não foi isso que você cantou aqui há pouco? Nós não olhamos as circunstâncias. Nós olhamos o amor de Deus, nós olhamos a sua fidelidade. Nós olhamos para Ele porque Ele permanece fiel à sua palavra. Deus é a nossa esperança, irmãos. Nele nós podemos confiar, com Ele nós podemos continuar caminhando. Porque Ele é a nossa esperança e, portanto, ela é muito concreta. Ainda que as coisas piorem, ainda que os governos mudem e fique ainda pior, ainda que as famílias briguem cada vez mais, e a gente não enxergue perspectiva de mudança alguma aqui, o que é que a gente faz em uma circunstância como essa? Muda de país, como muitos pensam? Procura um céu aqui na terra, em algum outro lugar desse mundo, como muitos pretendem fazer? O que é que a gente faz nessas circunstâncias? Como é que a gente continua esperando apesar das circunstâncias? Como eu já disse, em Deus. Porque se for nos políticos, não vai dar. Se for no seu patrão, não vai dar. Se for no seu bolso, não vai dar. Se for na sua capacidade intelectual, não vai dar. É em Deus que nós esperamos. É com Ele que nós caminhamos e continuamos prosseguindo. Por isso, irmãos, eu afirmei que essa mensagem precisa continuar martelando no seu coração ao longo desse ano de 2022. E todas as vezes que você não souber o que fazer, todas as vezes que você estiver desorientado, não souber que direção tomar, como aconteceu com algumas mulheres, em uma sexta-feira à tarde, começando o dia de sábado judeu, aproximadamente 2000 anos atrás, elas caminhavam em direção a um sepulcro, para fazer todos os preparativos ali para com o corpo de Jesus, mas era sábado, não era lícito fazer aquilo naquele dia. Mas se a gente não for fazer isso, o que a gente vai fazer? Essas mulheres caminhavam em direção ao sepulcro de Jesus. Jesus está morto. Como que a gente continua vivendo aqui? Que inferno que vai ser voltar para casa com o mestre morto? Como continuar confiando, acreditando, quando as circunstâncias ao nosso redor dizem que não é para você continuar acreditando? Como a gente continua tendo esperança em meio a essas circunstâncias assim? O mestre está morto. O que elas fazem, segundo Lucas capítulo 23, versículo 56, é obedecer à voz de Jesus. Aliás, obedecer ao mandamento do Senhor. Elas descansam no sábado. Elas escolhem obedecer. Que seja essa a nossa atitude também, irmãos. Ao longo desse ano de 2022, todas as vezes que você não souber o que fazer, todas as vezes que as circunstâncias te provarem que não dá para continuar acreditando, você escolha caminhar pelo caminho da obediência. E faça o seguinte exercício: olhe para trás, mas não para a sua vida regressa. Olhe para Jesus na cruz do Calvário. Olhe para Cristo, porque aí você vai conseguir olhar para frente e continuar caminhando. O Miqueias aqui nesse texto olha para trás, ele se lembra de quem é Deus, ele se lembra dos feitos do Senhor para com o povo de Israel. Ele diz nos 2 últimos versículos: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais,
desde os dias antigos. O Miqueias olha para trás, o Miqueias olha para os feitos do Senhor no passado e se lembra de quem Deus é, se lembra que Ele permanece fiel, se lembra que Ele permanece sendo a única esperança do povo de Deus naquele tempo. Que você, ao longo do ano de 2022, olhe para trás, olhe para Cristo, se lembre dele, se lembre da cruz, se lembre do seu Senhor que foi pendurado no madeiro, e que essa esperança te leve a continuar crendo e caminhando ao longo desse ano que promete ser tão difícil e tão desafiador para todos nós, povo de Deus, vivendo aqui no Brasil. Que Deus possa te fazer lembrar de tudo isso ao longo desse ano. E que você se mantenha fiel. No dia 31 de dezembro, você celebre mais um ano na presença de Deus. Mais um ano esperando contra a esperança. Mais um ano crendo apesar das circunstâncias. Que Deus continue a falar ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Quero orar com você. Amado e eterno Pai, Senhor bendito, Deus amado, Sua palavra falou ao nosso coração nessa noite, por intermédio do profeta Miqueias, esse homem simples, de fala simples, do campo, que foi levantado pelo Senhor para profetizar num tempo muito sombrio, num tempo terrível para o povo de Deus. Pai, hoje aqui a Sua palavra nos lembrou que nós precisamos continuar esperando em Ti, que a nossa esperança não deve naufragar em meio às circunstâncias que nós enfrentaremos ao longo desse ano de 2022. Que os meus irmãos se lembrem disso, em meio à imoralidade em que vivemos, em meio às corrupções que continuaremos assistindo, contemplando. Nos livre de participar delas, Senhor, e que nós continuemos crendo, mesmo com todo o mal que nos assola, mesmo com todo o aparelhamento estatal, mesmo com as contendas familiares, mesmo com toda a corrupção que se vê no trânsito, nas ruas, por onde quer que a gente passe, a gente continue crendo em Ti e esperando em Ti. A nossa esperança está somente em Ti. Os homens passarão, os governos vão mudar, as famílias passam, mas o Senhor permanece, e a Sua palavra também. Nos ajude então a sempre olhar para a cruz de Cristo, olhar para trás, para Ele, o nosso Redentor, e fazendo assim, continuarmos caminhando para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome nós oramos, e o fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.